nós oramos para o Senhor nos dar os pregadores dessa conferência. O primeiro nome que surgiu foi o seu. Nós tivemos muita paz no nosso coração. Conheci o Leandro, eu trabalhava na cantina da UNED, ele estudava ali na UNED, hoje UNEMAT. Passou-se o tempo, nós nos reencontramos novamente. E desde lá ele tem sido uma pessoa constante naquilo que Deus tem prometido. Uma pessoa com coração para o Senhor. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Leandro, ele estava numa época de campanha para deputado. Eu lembro que agenda curta, poucos dias, e a equipe, né, ele que o diga, que acompanha de longa data, né, muitos lugares para ir, para visitar, e ele tinha um compromisso, ele tinha um culto de quinta na igreja dele, no pastor dele, e ele priorizou aquilo. Aquilo marcou minha vida, porque eu sei que quem prioriza Deus sempre também vai priorizá-lo na vida. Às vezes você fala, eu estou tão corrido, ele também estava, mas priorizou o Senhor, e Deus deu um dos sonhos. Eu sei que Deus tem muito mais sonhos para ele, mas ele tinha um sonho de ser prefeito de uma cidade, da cidade que ele está ali, Nova Mutum, e o Senhor concedeu a ele, amém? Abra o teu coração, eu tenho certeza, Deus falará ao teu coração, através do testemunho da vida dele, amém? Deus Amém. abençoe, Leandro, fique à vontade. Amém, pastor Francisco, graça e paz a todos os irmãos. Que alegria e que responsabilidade estar junto com os irmãos, para nós compartilharmos um pouco da nossa história. O tema que o pastor Francisco está trazendo, e eu tenho certeza que é uma mudança, Deus está movendo, há um mover diferente nesse tempo, e nós estamos vivendo, nós fazemos parte dessa geração, e o que Deus for fazer nessa geração, eu tenho certeza que Ele vai fazer através de nós, né? E nós temos que estar pronto para assumir esse chamado, cumprir com esse propósito, né? A missão, o chamado, o propósito, ele não é substituível, mas as pessoas são. Então por isso que nós temos que estar pronto. Se aquilo que Deus me comissionou, aquilo que Deus escreveu para mim, para eu fazer nesse tempo de vida que eu tenho, se eu não fizer, Ele vai fazer através de outro. Então eu tenho que estar pronto para cumprir o propósito. E o maior, eu acho que a maior decepção talvez na nossa vida, na vida de um homem, é que às vezes a gente vive a vida toda e não sabemos qual que é o propósito que nós fomos chamados. Então nós temos que viver o propósito, e Deus vai nos prosperar. E a prosperidade, às vezes a gente acha que prosperidade é ter muito dinheiro, ter muita coisa, ter muito isso ou muito aquilo, mas o pastor Francisco descreveu para nós o que é prosperidade, né? Ter aquilo o suficiente para nós cumprirmos com o nosso chamado. E eu quero agradecer, pastor Francisco, a confiança. O pastor Francisco é um amigo de longa data, e em 2002 eu comecei a fazer a faculdade de Direito aqui em Diamantino, vinha todo dia aqui para Diamantino, e lá por aqueles anos, 2002, 2003, por aí, o pastor Francisco estava na faculdade, e ele servia a gente lá, estava trabalhando na cantina, né? O pastor Francisco é muito jovem, ele era um menino na época, né? E você vê, né? E Deus não escolhe quem está de braço cruzado, não, está aí. Deus escolhe quem está trabalhando mesmo, né? E o pastor Francisco, desde criancinha, de menino, já trabalhando, e nós nos conhecemos lá. E sempre houve, né, pastor, mesmo a gente sem saber, né, aquilo que estava preparado para nós, mas houve sempre uma relação de muito respeito entre nós, assim, era muito pura a nossa amizade em relação ao trabalho do pastor, eu como estudante, e assim por diante. E depois eu reencontrei o pastor em 2018, eu falei, eu não acredito,
Acho que o pastor olhou para mim e falou: eu também não acredito. E então, como Deus é bom e como Deus ele está pronto para nos mudar, para nos moldar. Agora tem muitas coisas que dependem de nós. Uma satisfação rever o pastor Aguinaldo, a ministração. O pastor Aguinaldo tem recebido a gente na igreja lá no ano de 2018. Muito obrigado, pastor. A gente tem um carinho, uma consideração muito grande. Pastor Guilherme, a sua família, ali de Rosário Oeste. Mas, meus amigos e irmãos em Cristo, eu hoje estou com 45 anos de idade, vou fazer agora 22 anos o ano que vem de casado com a Aline, pai da Larissa e pai da Lavínia, a Larissa com 15 anos, a Lavínia com 10 anos, e eu venho de uma família humilde, né? Meu pai, minha mãe, trabalhadores, eu acho que assim como a família, a história de nós brasileiros, né? O pai e a mãe sempre trabalhou mais na lavoura, roça, pequenas lavouras, e depois meu pai foi comerciante, e eu comecei a trabalhar também muito, muito cedo. Com 9 anos por aí eu já começava para ajudar a família, já comecei a trabalhar. Primeiro eu começava a vender geladinho, Michele. Pegava aquela caixinha de isopor e a minha mãe fazia, e eu saía vender na rua para ajudar, né? Ia na rodoviária, né? Batia nos vidros dos ônibus e oferecia para as pessoas, né? Depois evoluía, e meu pai estava numa mercearia, montou uma mercearia, e eu fui ser entregador de gás. Naquela época não era de moto, né? Era bicicleta cargueira, e às vezes tinha que colocar 2 gás na frente. Você ia entregar ela em terreno arenoso, ela enroscava aqui e fazia isso aqui, né? Era mais pesado, o botijão de gás era mais pesado do que eu, né? Quando eu casei no ano de 2000, eu tinha 59 quilos, né? Então eu era bem magrinho mesmo, né? Então imagina com 12 anos por aí. E então foi assim, uma vida de trabalho muito cedo. Meu pai se converteu no meu aniversário de 1 ano de idade. A minha mãe já se converteu um pouco antes, e eu tinha um problema que teria que fazer uma cirurgia quando eu teria mais ou menos 7 anos, e no aniversário de 1 ano Deus me curou, e isso foi a consequência da conversão também do meu pai. E fui crescendo na igreja. Meu pai, ele gosta muito da área de evangelismo, e ele sempre me levou para a igreja, ele não dava folga para mim, né? Então, de segunda-feira, e aí eu com 7 para 8, 6 anos, por aí, ele já me deu um violão. Então, com 7 anos, por aí, eu já arriscava um pouquinho no violão, e aí ele me levava, aí ele cuidava de uma congregação, que os cultos eram segunda, quarta e sexta. De terça e quinta eu tinha que ir na igreja, porque de terça-feira era o culto de ensino, quinta-feira, né, o culto normal, depois sábado o culto de jovens, e domingo de manhã a escola dominical, e domingo à noite o culto da família. E normalmente no domingo à tarde fazia aquelas campanhas evangelísticas nas praças, né? Então era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, à tarde e à noite. E foi assim por muitos anos, e ele me levava, porque ele gostava de cantar, não tinha quem tocava, e eu tinha que tocar, né? Mas o que eu fico feliz é que tudo isso foi para o crescimento, e foi uma preparação, né? Coisa que às vezes a gente não entendia. Com certeza ele fez isso também na sua simplicidade, mas isso me ajudou muito na formação do meu caráter, do meu compromisso com a igreja, o meu compromisso com o meu pastor, com a minha família. Isso foi ajudando muito,
porque nas lições da escola dominical também tinha umas pontuações lá, aquele que participava de mais culto tinha ponto também, então sempre eu ganhava, né? Porque todo dia nos cultos, né? Então isso foi me ajudando muito, né? Junto com os jovens na igreja, participando do louvor desde de muito pequeno ainda da igreja. E no ano de 94 para 95, meus irmãos, foi um ano que praticamente mudou o rumo da minha história. O meu sonho era ir para a aeronáutica e ingressar na banda da aeronáutica. Esse era o meu sonho, e eu comecei logo no segundo grau já a estudar para isso e trabalhar para isso. Chegou no ano de 94, fui estudar em Maringá, fiquei um ano estudando, e no ano de 95, nós fomos para ingressar para a aeronáutica em Campo Grande. Foi eu e um outro amigo de infância, que é músico também, e nós tínhamos praticamente o mesmo sonho. Então vamos caminhar junto. Fizemos a matrícula, deu tudo certo. Nós íamos incorporar num dia, e num dia anterior nós já fomos para Campo Grande. E nós tínhamos que apresentar no outro dia cedo, em jejum. Então, como a gente era meio rapazão, falou, não, peraí, a gente tem que já apresentar amanhã cedo em jejum, então vamos comer bastante hoje à noite para a gente ficar com fome amanhã, né? E aí nós fomos para uma lanchonete. Estava eu e ele sentado esperando o lanche. Veio um rapaz assim, bêbado, estava com a garrafa na mão, uma garrafa de pinga ou cerveja, não sei. E na época as mesas eram tudo de lata, né? E ele deu uma garrafada numa mesa que estava distante, tinha praticamente quase uns 6, 7 metros de onde eu estava. E eu olhando, ele deu uma garrafada com tanta força que o caco de vidro veio, acertou bem o meu olho. Aí eu abaixei e já começou a pingar sangue na hora. Aí o meu colega que estava junto falou assim, não, já chamou o dono da lanchonete, me levou para o pronto atendimento, para o pronto socorro. E o médico falou, olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia imediata, mas acabou com o teu olho. E eu, justamente naquele momento, quando eu estava no hospital, eu me lembrei de uma mensagem que eu tinha ouvido justamente no ano de 1994. Isso aconteceu no mês de janeiro para fevereiro. E uma mensagem que diz o seguinte: em tudo dai graças. E tudo é o quê? Em tudo dai graça. E naquele momento no hospital eu agradeci a Deus, era o meu sonho. E eu sabia que se acontecesse alguma coisa, algum problema com uma questão física, eu poderia ser reprovado, né, no outro dia. Mas em tudo dai graça. Eu, ali no hospital, orei, agradeci a Deus e pedi a proteção de Deus, mas agradeci, não murmurei. Logicamente, no outro dia eu não me apresentei, o meu amigo se apresentou, justificou, e depois eu apresentei os documentos. Ele está até hoje lá, faz 20 e poucos anos, segue carreira. E aí eu fiquei para a segunda turma. Só que nesse meio, e a segunda turma, foi mais ou menos uns 6 meses. E eu comecei a mudar. Eu falei, não, já não é mais isso que eu quero para a minha vida. Eu preciso repensar. Já no meio do ano fui para incorporar, porque tinha deixado essa vaga, né? E chegou naquele momento, falou, olha, agora vocês vão incorporar, tudo certinho, me examinou, tal. Eu ainda,
praticamente estava curando a vista, quer dizer, e ainda eu estava enxergando um pouco dela ainda, estava enxergando bem. E aí, só que eu já não queria mais. Aí eu conheci um outro amigo, um músico também, que era da cidade de Naviraí, e nós dois lá conversando, eu falei: olha, Alessandro, eu não quero mais ficar aqui não, eu preciso ir embora. Aí ele falou: rapaz, eu também não estou muito contente aqui, eu quero ir embora. E aí foi indo, e aí a gente começou a ficar lá. Não, mas a ordem foi: incorpora todo mundo e vamos ficar aqui. E aí incorporamos, aí no outro dia saiu não sei quem, aí nós ficamos como reserva. Falou: vai ficar 6 de reserva aqui. E aí no outro dia um já não aguentou lá, já foi eliminado, o outro foi eliminado. Eu sei que foi sobrando, falei: não vai ter jeito. E eu sei que na hora de cortar o cabelo, nós estávamos praticamente uma semana lá, eu bati o pé e disse o seguinte: não, eu não vou ficar aqui. E aí o rapaz me chamou, ficou bravo comigo, me levou lá para o comandante, e eu falei: olha, comandante, não vou ficar aqui, eu machuquei o meu olho, e praticamente eu não enxergo, estou do olho direito, eu enxergo no máximo 20%, e vai ser ruim eu ficar aqui. Ele falou: então tá, amanhã cedo você está liberado. Ok. Aí falei com outro meu amigo: ó, fui liberado, amanhã já não me apresento mais. E ele ficou. Aí comecei uma faculdade de ciências contábeis. No Natal daquele ano, né, conheci os alunos da sala que eu estudava, da minha sala de ciências contábeis. Eu fazia faculdade em Naviraí, conhecia esse amigo que estava lá em Campo Grande, que era meu parceiro lá da aeronáutica. E aí, chegou praticamente próximo ao Natal, elas me ligaram e falaram: olha, Leandro, tem uma notícia para você, o Alessandro faleceu hoje. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: não, ele estava lá na aeronáutica, num treinamento, coisa assim. Ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio, deu traumatismo craniano e morreu. Eu falei: poxa, um jovem, né, com 18 para 19 anos. E eu entendi naquele momento, claro que não precisava disso, mas eu entendi o porquê que em tudo a gente tem que dar graça. E às vezes a gente não sabe o porquê das coisas que acontecem na nossa vida, e a gente às vezes interrompe muitas bênçãos que estão por vir, por conta das nossas decisões e atitudes, de não entender que em tudo nós temos que dar graça. E aí no ano de 99, eu falei: eu preciso, era solteiro ainda, falei: eu preciso dar uma mudada na minha vida. Já trabalhava, já sempre trabalhei normalmente em mais de 2 serviços, né? Sempre fazia mais de alguma coisa. Então quando eu vendia geladinho, fazia cobrança para minha tia, né? E às vezes vendia pão também. E assim sempre eu procurei fazer 2, 3 coisas, alargar as tendas, pastor, desde sem entender também, mas sempre eu falei: eu precisava, né, trabalhar, porque a gente sempre viveu em dificuldade, né? Era aquela época, você sabe que o telefone não é igual hoje, né? Hoje nós temos, todo mundo tem um celular. Naquela época era o telefone fixo, né? E não era todo mundo que tinha telefone fixo. Era caro demais. Então às vezes, né, você ia numa festa da igreja, né, rapazinho, né, querendo arrumar uma namorada, e às vezes você não tinha um dinheirinho para talvez comprar uma Coca-Cola, ou fala assim, ou encontrar uma jovem da igreja e falar: olha, eu vou te passar o telefone, ou me dá o telefone, depois eu te ligo. Mas não tinha isso aí, né? Então eu falei: olha, eu preciso ajudar meus pais aqui, a gente dar
uma mudada na vida, né? Então sempre procurei trabalhar em mais de um trabalho, né? Para ajudar. E assim foi. No ano de 99 eu já estava assim formado, né? Falei, eu vou buscar algo novo em um estado novo. E aí Mato Grosso veio na mente. Falei, olha, tem uma cidade também que eu acho que deve ser boa, que é Nova Mutum. Aí eu peguei, saí, veio eu e minha prima e minha tia, falei, saímos lá do Mato Grosso do Sul, passamos por Primavera, uma cidade espetacular, Campo Verde, uma cidade boa. Cheguei em Mutum, coração abriu. Mas aí a gente falou, não, vamos conhecer Lucas do Rio Verde e Sorriso. Fomos para Lucas do Rio Verde, Sorriso. Aí voltamos, a hora que voltou eu falei, olha, eu já estou decidido. Eu vou ficar em Nova Mutum. Isso foi em janeiro de 99. Aí a minha prima falou assim, olha, eu gostei mais de Campo Verde. E o objetivo era a gente vir junto, né? Eu falei, não, é Nova Mutum. O coração abriu. Em fevereiro eu já estava de mudança para cá. A minha mudança veio todo dentro de um carro. Era um golzinho que eu tinha na época. Meu pai veio junto. Os primeiros 30 dias eu morei num hotel. E depois nós alugamos uma casa que a gente morava em 4 a 5, de repente 4, 5 pessoas em uma casa só, para dividir o aluguel. O colchão, nos primeiros meses, era o edredom que a gente dobrava e colocava ali, e o travesseiro, às vezes era a mala, às vezes era um outro lençol um pouquinho mais, né? E assim foi. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, para vocês, principalmente para muitos jovens que estão aqui, porque às vezes a gente é apressado demais, a gente não espera o tempo, a gente não abre, é muito fácil a gente se acostumar e viver com coisas boas, mas a gente tem que abrir mão, às vezes, de muitas coisas, de conforto, para a gente conseguir algo maior. E eu entendi isso desde cedo, desde muito cedo, eu entendi. E foi assim o início. Mas o que mais assim me deixou com o coração aberto é quando a gente começa a receber as instruções, igual nós estamos fazendo aqui hoje, que Deus ele tem um plano para cada um de nós, mas o plano também é territorial. Tem coisas que não é para eu fazer aqui em Diamantino. Quem vai fazer em Diamantino? O plano é para vocês, é para você, Michele, não é para mim. Tem coisas que eu não vou fazer em Nova Mutum, às vezes é outro. Então o plano ele é territorial também, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E vários membros dentro desse corpo. E Cristo é a cabeça. Agora o corpo ele tem que estar bem ajustado. E nós temos que entender que todos são importantes dentro desse corpo. Eu não estou vendo o meu dedão, não estou vendo o dedão do irmão, mas ele é importante. Os nossos olhos são importantes. Agora, a coisa mais difícil é às vezes os membros do corpo estarem em lugar errado. Não faz sentido o meu olho, talvez está debaixo do braço. Não faz sentido a minha boca está também debaixo do outro braço.
todos têm a sua devida importância dentro do corpo e têm que estar no lugar certo. E isso a gente trazendo para nosso dia a dia, o que acontece? Às vezes, tem pessoas que têm o chamado para ser um político, mas ele quer ser um pastor. E às vezes tem pastor que tem chamado para a política e ele quer ser. Então todos são importantes no seu devido lugar. Então eu não estou aqui para pregar para os irmãos, porque se eu viesse para pregar, os irmãos iam chorar, ou ia falar para mim, ou ia ter que ajoelhar, porque eu não sou um pregador, eu não sou. Então eu estou dando um testemunho para os irmãos e para os jovens, de que as coisas são possíveis, e tudo tem o seu determinado tempo. Assim foi na vida de José, que desde cedo, eu me espelhei na vida de José. Se José soubesse o caminho que ele ia ter que percorrer para ser governador, eu acho que ele já tinha desistido lá no início. E como muitas pessoas fazem hoje, desiste, às vezes na primeira dificuldade, no primeiro não que recebe, no primeiro confronto que tem, já desiste. E as coisas não são assim. E na minha vida, as coisas foram clareando conforme eu ia dando os passos. E no ano de 2012, começou um trabalho para a eleição, teve a eleição naquele ano de 2012, e houve uma movimentação de que a gente precisaria mudar a administração de Nova Mutum, que as coisas não estavam caminhando muito bem. E a tendência da maioria das pessoas é que não queria a reeleição. Só que também ninguém queria se dispor a concorrer naquele ano, porque ninguém queria. E aí foi quando começaram a me chamar, falou: Leandro, eu falei, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou assim: eu não sou político, não, mas é uma pessoa desse jeito que a gente precisa, não precisa ser político não, é uma pessoa que precisa ser séria, uma pessoa. Eu falei, então tá bom, nós estamos juntos, vamos encarar essa missão. E aí naquele ano, eu até cheguei a registrar a candidatura para prefeito naquele ano de 2012, e por alguns problemas que houve de registro, de burocracia, na composição do vice-prefeito, que seria o meu vice-prefeito naquele ano, começou a dar problema. A gente mudou um vice-prefeito, mudou outro, 3 vice-prefeitos, foi alterado. Aí eu falava para o pessoal, gente, eu acho que o errado aqui sou eu. Falei, o Jonas desse barco aqui sou eu. Falei, me joga para fora desse barco que as coisas vão andar. E aí até que o meu amigo Adriano Pivetta, que vocês conhecem, que foi prefeito, tinha sido prefeito no ano de 2001 a 2008, ele falou assim: olha, Leandro, vamos então, eu vou prefeito e você vai ser meu vice. Eu falei, ótimo. Renunciei à minha candidatura de prefeito e fui ser vice. Fui vice no ano de 2000, na eleição de 2012, que nós fizemos um mandato de 2013 a 2016. 2016 fomos para a reeleição, fomos candidato único naquele ano, governamos mais 4 anos junto, e 2020 fui eleito prefeito de Nova Mutum. O que eu quero dizer também agora, resumindo,
com todos os senhores, queridos irmãos, que nós temos que guardar o nosso coração da vaidade. Muitas coisas que vêm para nós temos que tomar cuidado da gente esperar o tempo e com a vaidade. Eu já tinha registrado a minha candidatura como prefeito. Alguns vinham soprar no ouvido e falavam: não, mas se você não pode renunciar, você já está com a candidatura registrada, por que você vai renunciar e dar lugar para o outro? Eu disse: não, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Eu renunciei, nós governamos juntos 8 anos a cidade de Nova Mutum, de 2013 a 2020, e 2020 eu fui eleito pela primeira vez, e Deus está abençoando a cidade de uma forma extraordinária. Extraordinária. Nós temos uma equipe de pessoas, um time de pessoas comprometidas, de pessoas sérias. E trabalhar, ser político, trabalhar numa política não é fácil. Não é fácil, a gente é cobrado diariamente. Mas nós temos que ter pessoas sérias, pessoas com princípios, cristãos que não negociam a sua fé. Logo em 2013, quando nós assumimos, eu já falei isso aqui para a igreja em outro momento, mas quero aqui falar aos irmãos novamente. Nós assumimos em janeiro, no mês de fevereiro ia ter carnaval. Nós falamos assim: se alguém quiser fazer carnaval, pode fazer, mas com dinheiro público não. Dinheiro público não é para fazer carnaval. Nós vamos pegar esse dinheiro que investe em carnaval, vamos investir na saúde, vamos investir na educação, vamos investir naquilo que é para todos. 2013 foi assim, 2014, 2015, hoje nem se fala mais. Hoje esse assunto é um assunto encerrado, não tem o que falar. Então a gente começa a criar uma cultura diferente, com princípios. E eu estou dizendo aqui, não é a questão da gente ser, é a cultura do reino, é feito para todos. E o cristão, nós somos o cristão aqui, nas 4 paredes, e lá fora. É o professor, é o diretor, é a merendeira, é o que guarda do patrimônio, é todos. E uma coisa, pastor, até que a gente enfrentou, assim, com muita responsabilidade, até em relação, junto com os pastores, porque foi criado ao longo do tempo na nossa mente, porque eu cresci na igreja, às vezes de que, não, aqui é os evangélicos, aqui nós estamos, não, nós somos um povo, e nós somos sal da terra, cada um tem que salgar, cada luz tem que brilhar aonde está. Nós não temos uma escola só para filhos de evangélico, outra escola só para filho de espírita, outra escola só para filho de macumbeiro, outra escola só para... Não, nós temos uma escola que atende todas as crianças, nós temos um posto de saúde que atende todos. Agora a diferença vai estar naquele que está trabalhando. Qual é a sua cultura? A sua cultura é a cultura do reino? É isso? Você está sendo justo? Você está trazendo a paz? Nós cantamos aqui que venha o céu. Você está trazendo o céu para o teu ambiente de trabalho?
É nós, é eu, é você, que nós temos que mover esse ambiente, transformar esse ambiente. Onde eu chegar, onde você chegar, a atmosfera, o clima tem que mudar. É nós que vamos influenciar, nós não vamos ser influenciados. Logo no início desse ano, nós falamos, nós vamos criar uma identidade visual para a nossa gestão, para a nossa administração. E a equipe da comunicação começou a criar essa identidade visual. E nós partimos de um princípio, que até eles, sem saber, mas nós partimos de um princípio que eles já olharam para a minha vida e desenharam mais ou menos aquilo que foram vendo. Do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. O que esse texto traz para nós? E como que foi a nossa identidade visual? Uma cultura de um reino, a fé, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, a fé. Pois comerás do trabalho, o trabalho. A tua mulher será a videira frutífera, a família. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, prosperidade. Então é sobre esses 4 pilares que está firmado a nossa gestão: fé, trabalho, família, prosperidade. Uma engrenagem que gira dentro de uma cultura, de um reino, que o cabeça é Jesus. Amém? Meus queridos, e tudo isso a gente tem que levar um princípio muito forte, que é o princípio da honra, a maturidade. Eu sempre, pastor Francisco, em todos os momentos procurei honrar o meu pastor, ser leal a ele em todos os momentos. Não pense que às vezes eu vou na igreja todo dia, porque eu sempre vou de quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Era líder de célula e depois não consegui mais por conta dos compromissos. Então agora não sou mais líder de célula. Mas não pense que às vezes todas as quintas-feiras eu ia na igreja animado. Às vezes eu ia arrastando. Falava, poxa vida, hoje eu não estou a fim de ir na igreja, não estou cansado, eu não era para ir. Mas nós temos que ser maduro, nós temos que ter a maturidade. A minha responsabilidade, ela tem que ser maior do que o meu cansaço, do que o meu desânimo, e eu tenho que ir. E eu ia, pastor, todas, não faltava uma quinta-feira. E hoje, aí eu cheguei para os meninos do louvor e disse, olha, rapaziada, faz o seguinte, deixa eu de step, tá? Então o dia que vocês vocês me avisam. Não, então tá bom. Por exemplo, domingo retrasado, olha, não vai ter ninguém hoje. Um estava para lá, outro está para cá. Falou, Leandro, sobrou para você. Tá ótimo. Eu me ajeito nos compromissos e vou faço o louvor da igreja, domingo de manhã, domingo à noite. Domingo passado agora, olha, faltou, o tecladista não vai estar, você pode ajudar a gente no teclado? Com certeza, domingo de manhã, domingo à noite. E o bom é o seguinte, que eu não toco bem nada, mas toco um pouco de tudo, tá? Então,
pouquinho de violão, um pouquinho de contrabaixo, um pouquinho de teclado. Então, quando falta alguém, ou quando não é possível, e claro, quando precisar cantar, eu canto um pouquinho também. Então eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade. E outra coisa, isso é fruto de uma maturidade, de um compromisso mesmo que eu tenho com Deus. E eu quero aqui ler para os irmãos, e vamos ler aqui junto. 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, tudo o que está acontecendo neste momento especial da nossa cidade, eu creio e tenho certeza que é um mover de Deus. As coisas vão acontecendo e vão fluindo. Todo dia, quando eu entro no meu gabinete, a primeira coisa, eu oro a Deus, eu peço que Deus dê sabedoria, que Deus derrame a paz sobre a nossa cidade, que Deus esteja com cada servidor, que Deus abençoe o nosso comércio, que Deus abençoe a nossa indústria, que Deus abençoe o nosso homem do campo. Eu peço a bênção de Deus para todas as áreas que envolve o município. Eu peço que Deus repreenda a doença. Nós temos médicos, nós temos bons médicos, boas estruturas, mas se Deus não estiver, se Deus não abençoar, não adianta. No Covid, meus irmãos, no Covid, nós fizemos um trabalho assim, se esforçamos ao máximo para atender todas as pessoas. Nós perdemos várias pessoas, mas todos foram atendidos. Não ficou uma pessoa, ou não perdemos uma pessoa por falta de atendimento. Todas as pessoas foram atendidas. Nós pegamos, pastor, um dia à noite, reunimos todos os pastores, uma comissão de pastores, com o conselho de pastores, e falamos: nós precisamos ungir a nossa cidade, todas as entradas da nossa cidade, todos os cantos. Viemos na rodovia, na 249, pastor Aguinaldo, ungimos, ou profetizamos. Está aqui o Coronel Fernando. Coronel Fernando é o comandante regional da Polícia Militar, tem 15 municípios sob a sua jurisdição. Um homem de Deus, um homem honrado, com princípios. Nós fomos juntos, coronel, com os pastores, oramos, pastor, ungindo aqui a rodovia. Viemos na 163, ungimos. Nós precisamos blindar a nossa cidade, nós precisamos que esse vírus saia daqui, nós precisamos que esse espírito de morte não saia, porque estava muito tenso na Secretaria de Saúde, nos hospitais, e Deus abençoou de uma forma tremenda, que as portas foram se abrindo e foram acontecendo de uma maneira natural. O crescimento da cidade está vindo também, muitas coisas tendo uma disrupção. Parece que aquilo que estava travado está destravando, pastor. Indústrias que estava travada para vir, está vindo 2, 3 do mesmo ramo. Então há um mover diferente. E aí, meus queridos, é a importância de cada um de nós assumirmos o nosso chamado. E essa responsabilidade não é minha. Por quê? Uma empresa vem para a cidade porque ela sabe que lá na educação tem uma educação de qualidade, tem bons professores,
ela sabe que nos postos de saúde tem pessoas que trabalham, ela sabe que o atendimento chega, porque para ela investir numa cidade onde ela não vai ter para os seus trabalhadores uma educação, uma saúde, uma segurança, ela vai procurar outra cidade, ela vai procurar outro ambiente, e nós precisamos criar esse ambiente que seja favorável. Nós não começamos um culto com louvor para atrair a presença de Deus, para louvar Ele, e que venha o céu, que venha a glória, a gente se alegra. Da mesma forma, Michele, a gente tem que criar esse ambiente na cidade, esse ambiente favorável que vai vir. Semana retrasada, eu fui visitar uma empresa lá em Curitiba, que a empresa estava em dúvida se vinha para Primavera, Lucas, Sorriso ou Nova Mutum. Eu falei, não, eu vou lá. Fui lá com o secretário, conversei com o empresário. Não, você vem para a nossa cidade é assim. Mostrei para ele como é que é. 2022 para 2023, já está na programação da empresa vir para Nova Mutum. E é assim, a gente tem que criar esse ambiente, um ambiente que todos, que o serviço público chegue para todos, e de uma forma responsável. É isso aí, meus irmãos, cada um fazendo a sua parte, cada um dentro desse corpo. Sou prefeito de uma cidade, eu digo, vou puxar a sardinha, né? Da mais bela cidade do estado de Mato Grosso, filha de Diamantina, né? Mas não tenho nenhuma arrogância pelo cargo que eu ocupo. Aliás, eu tenho um temor e um tremor muito grande, que às vezes eu pedi já para Deus, Deus, tira de mim, porque a responsabilidade é muito grande, e tem pessoas que às vezes por ocupar determinada posição, acha que o outro é menor, e não é, não adianta. Eu sou um membro dentro de um corpo, eu sou simplesmente um membro dentro do corpo. Eu valorizo cada pessoa que está na nossa cidade, por mais simples que ela seja, ela tem a sua função dentro desse corpo, por mais simples que ela seja. Eu quero dar um abraço, eu falo com ela, eu respeito ela, porque às vezes a gente acha que, e tem pessoas que chegam para mim, nem parece ser prefeito. Eu falei, não, mas não precisa parecer mesmo não, precisa não, para quê? Eu já peço para Deus, Deus, eu tenho um tempo determinado aqui nesse local, iniciou dia 1º de janeiro de 2021 e vai terminar dia 31 de dezembro de 2024, e eu tenho uma responsabilidade com Deus. Se eu não fizer o que Ele quer que eu faça nesse período, eu vou ser cobrado. Então eu tenho que fazer, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E às vezes tem pessoas, eu vejo pessoas brigando e lutando, e às vezes numa arrogância, pastor, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não é nada, não é nada. O que seria eu sem você? Nós nos complementamos. Então valorize as pessoas, valorize a família, valorize o líder espiritual e seja luz em todos os ambientes, não só dentro da igreja. Seja sal, não só dentro da igreja, é espalhado. Quando alguém vai fazer uma salada, eu em casa, eu que gosto de fazer a salada,
Porque eu via que minha sogra às vezes pegava ia jogar o sal na salada, ela pegava com a colherzinha e fazia aqui, ó. E aí caía um monte de sal num lugar só. Às vezes você ia pegar um alface, puta que alface salgado, e o outro não estava sem sal. Então o que o sal tem que fazer? Eu pego o sal, dou uma espalhada. O sal tem que espalhar. Então aqui a gente está num monte de sal tudo junto. Mas a hora que a gente for espalhado para dessa cidade de Diamantino, nós vamos mudar a história. Nós vamos temperar essa cidade. E a glória de Deus vai resplandecer. Canções, novas canções vão sair da ideia da igreja. Novas empresas vai estar na mão, na sua mão. Tudo novo. O caminho que nós vamos percorrer, nós nunca vimos antes. É caminho novo. Esteja preparado, esteja pronto para esse novo ciclo, para esse novo momento que Deus tem para a nossa geração. E é nós que vamos fazer. Amém? Forte abraço, Deus abençoe a todos, pastor.